queria, em primeiro lugar, agradecer às professoras Joana e Virginia por terem a ideia de hospedar aqui no Museu das Arsenal o primeiro simpósio da Simbralac. Então, vamos apostar nos próximos também. Foi preparado com todo cuidado. Eu, inicialmente, ia fazer apenas uma apresentação formal, mas depois foi me solicitando especificamente que eu, se pudesse falar do meu livro, O Fervor das Vanguardas, que saiu em 2013 pela Companhia das Letras, e fiquei até lisonjeado pelo convite das organizadoras, mas do ponto de vista da ética, que está sendo tão questionada hoje, e como diretor do museu, não sei se é apropriado abrir o simpósio falando do meu próprio trabalho, mas o ego acabou prevalecendo. Também eu não acredito que eu consiga dizer algo a mais ou melhor daquilo que foi redigido ao longo de algumas décadas. O que eu posso é pontuar, digamos, os bastidores do percurso que explicam a publicação, que, graças a Deus, não é póstuma. Eu tenho que esclarecer sempre que eu venho da área da literatura hispano-americana e, mais especificamente, da literatura comparada. Sou aposentado pela USP nesse sentido. E nos últimos anos da USP que eu me dediquei a fazer exposições e curadorias. Então, ter escolhido para publicação uma seleção de textos em que estivessem articuladas análise literária, por um lado, e aproximação a obras de arte, foi uma forma também de tentar certa legitimação no campo das artes plásticas, já que eu não fiz cursos de História da Arte, que eu sinto falta até hoje, e nem de museologia. Essa lacuna, na realidade, foi suprida ao longo do tempo por leituras e visitas a exposições e em museus e galerias de arte, que é uma prática que eu exercito até hoje. Na verdade, que não foram poucas as exposições por mim realizadas, mas foi no Segal, e a partir de 2008, que eu posso dizer que eu consegui uma verdadeira militância nessa área. Então, indo ao meu doutorado, que foi orientado pelo professor Antônio Cândido, e que foi uma comparação entre vanguardas argentinas e brasileiras dos anos 20, e especificamente as poéticas do Oliverio Girondo, poeta argentino, e Oswald de Andrade, foi um primeiro passo para o exercício comparativo, não só de grandes poetas, como de dois grandes movimentos. Na época em que eles foram estudados, o Girondo era um nome totalmente desconhecido no Brasil, e Oswald já estava inscrito no panteão dos grandes escritores do modernismo, graças, especialmente, eu acho, aos ensaios e à militância de Haroldo de Campos e depois ao movimento Tropicalia, que nele também buscou inspiração. Então, o livro A Vanguarda e Cosmopolitismo de 83, que saiu pela Perspectiva, foi pioneiro no campo do comparatismo, tanto na Argentina, tanto aqui como na Argentina, onde o livro também foi publicado. O que eu sempre reiterei é que não é possível estudar as vanguardas internacionais dos anos 10 e as nossas latino-americanas, onde tudo chegou 10 anos mais tarde, sem passar pelas artes visuais. São verdadeiros vasos comunicantes. Foi uma época em que a vida e a arte dos artistas se igualavam, anterior ao fenômeno do mercado, pelo menos da forma altamente especulativa como se apresenta hoje. E uma concepção também da assim denominada arte total, herdeira do que acontecia nos grandes centros como Paris e Berlim, com expressionismo e cubismo, Moscou com o suprematismo russo sob a égide do Malevich Mayakovsky, e em Milão com o futurismo sob a égide do Marinetti. No caso
daquele primeiro livro, foi desenhado um arco dos anos 20 aos 50, começando com Girondo, que culmina com o poemário La Masmédula, e terminando com Oswald, com a poesia concreta, que o assumiu como paideuma em seu repertório, ou seja, como precursor. Vejam que a poesia concreta foi antecipada também pelo movimento artístico do concretismo do grupo Ruptura. E até hoje o Ferreira, Goulart e Augusto estão brigando para ver quem falou primeiro. 10 anos mais tarde, eu publiquei Vanguardas Latino-Americanas, Polêmicas, Manifestos e Textos Críticos, que saiu pela Iluminuras, depois pela Indústria. Esse livro, praticamente, é de documentos que, numa época anterior à internet, digamos, e à digitalização de textos, mas é um recorte transversal latino-americano de verdade, ou seja, do México até a Argentina e o Caribe. Nele, como diz o título, aparecem manifestos, textos críticos e polêmicas. Isso foi fruto de um mergulho em várias bibliotecas, especialmente a Biblioteca do Congresso em Washington. O mérito do trabalho, desculpem o autoelogio, foi novamente ter colocado o Brasil lado a lado com as vanguardas hispano-americanas. Até hoje, os hispano-americanos insistem em publicar textos ou livros usando a palavra latino-americano e onde o Brasil não aparece. É muito menos do que era antes, mas essa mania continua. Ao chegar a esse terceiro livro, que hoje eu posso dizer que pertence à mesma série, percebo ao longo dos anos que houve método na loucura. Quer dizer, o fato de eu ter permanecido fiel a um período e a movimentos que transformaram as histórias da literatura e das artes em seus respectivos países e que me autoriza a me ver como especialista nessa área. Acredito que foi esse o perfil que me levou a ser convidado para trabalhar no Segal, que leva o nome, Lazar Segal, do artista da vanguarda alemã e brasileira, cujo perfil inicial foi marcadamente expressionista. Eu diria que fervor das vanguardas, mais do que latino-americano, é sul-americano. Dos 14 ensaios, só não é argentino ou brasileiro o uruguaio Joaquim Torres Garcia. Fervor, no título, é uma velada homenagem ao Borges, porque, embora não haja nenhum ensaio específico sobre o grande escritor argentino, ele aparece em todos os ensaios, praticamente. O primeiro livro de poesia do Borges, em 23, chama Fervor de Buenos Aires. Então é evidente que o livro na Argentina tem uma ressonância que não tem aqui. O termo fervor é imbuído de subjetivismo e tem apelo quase religioso de prece. Vai totalmente na contramão do frio cubismo, que foi a atitude bem consciente do Borges naquele título. Foi um livro, O Fervor de Buenos Aires, que tem a ver com o distanciamento da cidade natal dele. A família Borges foi para a Suíça e Espanha de 14 a 18 em busca de tratamento para os ódios do pai, de quem o poeta herdou a paulatina, progressiva e previsível e irreversível cegueira. Os poemas sobre Buenos Aires foram pensados à distância, e pode ser até que alguns deles tenham sido compostos à distância. Menciono isso porque o efeito de distanciamento também se deu em mim a partir da minha vinda para São Paulo no início dos anos 60. Foi a partir desse deslocamento que eu comecei a viver a dialética do aqui e de lá e com o meu bilinguismo em duas águas. Quando o Oswald de Andrade, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, pediu para ver com olhos livres, podemos dizer que, na realidade, é o olhar de distanciamento que permite essa espécie de liberdade. Não por acaso, Poesia Pau-Brasil de 25, seu livro inaugural, foi impresso em Paris e em português, com capa da Tarsila. E no prefácio, o Paulo Prado, que foi o mecenas e promotor do modernismo, explica esse processo, e ele diz: Oswaldo, ele chama de Oswaldo de Andrade, numa viagem a Paris,
do alto de um ateliê da Place Clichy, umbigo do mundo, descobriu deslumbrado a sua própria terra. A volta à pátria confirmou no encantamento das descobertas manuelinas a revelação surpreendente de que o Brasil existia. Esse fato de que alguns já desconfiavam abriu seus olhos à visão radiosa de um mundo novo, inexplorado e misterioso. Estava criada a poesia pau-brasil. Longe de mim, extraordinariamente longe de mim, querer me comparar a esses dois monstros sagrados que são Girondo e Borges e Oswald. Mas eu sigo a ideia de me aproximar do procedimento do distanciamento provocado pelas viagens e pelos tempos de residência longe das cidades natais. Em última instância, sem querer aqui teorizar, mas tem algo a ver com o distanciamento de Brecht e o estranhamento, assim denominado estranhamento, do formalismo russo. Em resumo, a distância salutar permite ver aquilo que as pessoas registram como fatos realistas e cotidianos e transformá-lo em algo novo. Esse novo, um valor tão caro a todas as vanguardas. Meu livro navega nas águas da poesia, da prosa, da pintura e da fotografia. Já que estamos na esfera do subjetivismo, devo dizer que houve uma aliança minha entre curiosidade e alegria. São duas categorias que perpassam todo esse trabalho. Nesse museu expressionista, eu diria que só restou a curiosidade. Relatarei apenas alguns casos, começando pela fotografia do argentino Coppola, pioneiro da fotografia como arte na Argentina. Ele esteve na Bauhaus, na Alemanha, conheceu a futura esposa Greta Stern, que também era fotógrafa. Após esse período, ambos se instalaram definitivamente em Buenos Aires. Coppola, muito curiosamente, publicou 2 fotos num livro muito, assim, muito local, muito localista, antes do cosmopolitismo dele, que chama Evaristo Carriego. São fotos que pouco ou nada têm a ver com o estilo moderno do Coppola. São imagens que revelam o mundo do Borges, voltado para o passado, para a tradição argentina, como resistência a uma modernidade que transfiguraria para sempre a megalópole argentina chamada Buenos Aires. É uma intervenção curiosa na obra do Borges. A fotografia só se faria presente em sua obra posteriormente no livro de viagem Atlas, feito em conjunto por quem viria a ser a sua esposa Maria Kodama, que está publicado em português. 2 exposições sobre Horácio Coppola foram organizadas no Moreira Salles e depois na Telefônica de Madrid. Além delas, foi feita uma exposição aqui no Segal, comparando Coppola com a fotografia da Hildegard Rosenthal. Pesquisando no arquivo de negativos do Coppola, que eu tive o privilégio de conhecer, ele com mais de 100 anos de idade, descobri a viagem por ele feita a Minas Gerais em 1945 para fotografar a obra do Aleijadinho. Não vou entrar nos detalhes da viagem, que estão publicados, mas é assombroso que um argentino, naquela época, tenha vindo sozinho, carregando umas 200 placas de vidro para um percurso entre Mariana e Ouro Preto. São algumas das fotos mais incríveis feitas sobre o famoso escultor mineiro. O próprio Coppola bancou a rara publicação, El Aleijadinho, em sua editora La Llanura. Eu acredito que tenha sido um fiasco de vendas, e hoje essa coleção, não foi o único livro que ele publicou, e hoje essa coleção rara de imagens foi adquirida pelo Moreira Salles. Eu conto isso como um dos exemplos das pontes entre Argentina e Brasil, pontes extremamente inusitadas. Vale também mencionar que não consta nenhum fotógrafo brasileiro do período que tenha feito o caminho contrário. E não é o caso de dizer que a Argentina não teve Aleijadinho, porque teve outras coisas. Outras das enormes alegrias que perduram até hoje foram os meses passados no Museu Show Solar,
em Buenos Aires, que eu recomendo. O famoso pintor argentino teve uma retrospectiva aqui na Pinacoteca, tem catálogo em 2003. Trata-se de um artista que se destacou, do ponto de vista do suporte, pelas aquarelas. Tinha uma grande dose de inventividade e preocupações que acompanharam por toda a vida. O esoterismo, em primeiro lugar, e uma linguagem para a América Latina chamada neocriolho, na qual o português entrava de forma muito forte nas formas aglutinantes. Um ávido leitor tinha uma infinidade de fichas, que eram o verso dos convites de vernissagens com colunas de termos em português que lhe pareciam, fosse pela sonoridade alheia ao espanhol, fosse pelo exotismo dos conteúdos apropriadas para o uso da nova língua. A iniciativa do neocriolho tem a ver com projetos de línguas universais originários das utopias do início do século XX. A única coisa engraçada que eu posso dizer é que ele criou, que ele denominava uma língua universal, só que os únicos dois interlocutores eram a própria esposa e o Borges, encantado com as invenções linguísticas de Schuh. Para dar uma ideia da dimensão do pensamento de Schuh Solar, eu transcrevo algumas palavras de uma das várias conferências de Borges sobre o amigo e que foram recolhidas em livro, numa edição cuidadosamente anotada por Patrícia Artundo. Diz o Borges: vivemos de memória, aceitamos docilmente a realidade, como se os seus menores acasos fossem invioláveis e eternos. Schuh Solar, a diferença da maioria dos homens, viveu modificando a realidade. Pensadores e poetas repetiram que a vida é sonho. Isso é uma alusão a Calderón de la Barca. Ou seja, que viver e sonhar são a mesma coisa. Nosso amigo sentiu que podemos dirigir esse sonho unânime e lhe dar novas formas. Os irônicos deuses lhe depararam este país incrédulo e tímido, que é a Argentina, que aprova todos os pareceres e todos os usos, porque não acredito muito em nenhum. Perante sua indiferença ou hostilidade da Argentina, Schuh abraçou o destino de propor um sistema de reformas universais. Quis recriar as religiões, a ética, a sociedade, a numeração pelo sistema duodecimal, a escrita, os mecanismos da linguagem, o vocabulário, as artes, os instrumentos. Ele inventou um piano com 3 teclados, e os jogos, o pan, xadrez com 14 casas. O fato de que suas radicais e lúcidas utopias não encontrassem eco, diz Borges, é um fracasso nosso, não dele, mas não soubemos merecê-lo. Borges, com aquela extraordinária generosidade e com aquela inteligência, define assim um amigo. Realmente, as coisas que o Schuh inventou, que estão no museu, na realidade são objetos impossíveis. Mas ele se empenhou-se em ensinar, só que cada vez que ele ensinava alguma coisa, ele modificava. Ele nunca chegou a sistematizar definitivamente nenhum dessas categorias ou sistemas. Schuh Solar, que morou de 1910 a 23 na Alemanha e na Itália, o pai era alemão, era Schulz. Ele que mudou para Schuh, que lidou ao contrário da luz, por isso, e a mãe era Solares. Então, luz, o nome dele virou essa coisa esotérica de luz solar. Ele formou-se no expressionismo, o que também foi um dos fatos para a identidade com o Borges do início da sua produção poética. A pintura de Schuh é sempre associada à pintura visionária do Blake, do poeta William Blake, e às translúcidas aquarelas de Paul Klee. Vale a viagem. Nesta série de alegrias, queria também destacar o raro
texto do pintor uruguaio Torres Garcia. É uma análise de La Ciudad Sin Nombre, uma espécie de romance ilustrado que passou praticamente desapercebido pela crítica. Eu acho que os que se dedicaram a analisar a obra pictórica menosprezaram a parte literária. E os críticos da literatura não viram nenhuma razão de entrar, digamos, na escrita do Torres Garcia. Nele também podemos ver o mecanismo de distanciamento, uma vez que muito jovem formou-se na Espanha, especialmente na Catalunha, depois Nova York e finalmente Paris, para voltar à sua cidade natal com 60 anos de idade, para fundar a Escola do Sul ou Ateliê Torres Garcia, movido por uma vontade de voltar e representar em sua pintura as raízes latino-americanas. Em 1939, 2 anos antes da publicação deste livro, Torres Garcia declarou numa entrevista: "Pensei estender a arte construtiva a toda a América, voltando às formas da arte pré-colombiana. E não somente porque considerei que essa é a nossa arte, mas também porque o cataclismo que ameaça a Europa acabará com o que resta de sua cultura. E os artistas americanos estariam então sem modelos estrangeiros para copiar. Pensei, pois, que o destino da América era construir um refúgio para a cultura em perigo." Torres Garcia fez parte de toda uma geração que se voltou para os modelos assim denominados primitivos. Toda a vanguarda francesa se inspirou nas esculturas africanas compradas em galerias de arte ou visitavam a exaustão museus etnográficos, tanto em Paris como em Berlim e Dresden. O que aconteceu com os latino-americanos é que eles descobriram que tinham, ou no quintal da casa, ou no universo onírico, aquilo que os europeus colonialistas importaram da África. Foi isso mesmo que descobriu Oswald em Paris, Tarsila quando pintou a Negra, ou Antropofagia, e o grande pintor Pedro Figari, com a enorme série de iconografia do negro no Uruguai, com suas tradições, numa época, inclusive, em que já quase não existiam mais negros nem no Uruguai e nem na Argentina. Terminando, no Brasil, fenômeno semelhante se deu com Rego Monteiro e Cícero Dias, que fizeram de Paris a segunda terra deles. Tanto assim que o livro do artista Rego Monteiro, Lendas, Crenças e Talismãs dos Índios da Amazônia, que é um livro de artista, foi escrito em francês e publicado em Paris. Ele nunca chegou a publicar no Brasil. E Cícero Dias continuava pintando sonhos de Pernambuco na Cidade Luz. É curioso notar também que grande parte da iconografia feita por Segal sobre o Mangue, bairro por excelência da prostituição, próximo ao cais do Rio de Janeiro, foi produzida em Paris. Eu me atreveria a afirmar que o único que não precisou sair do Brasil para encontrar as próprias raízes foi Mário de Andrade. A viagem dele, assim como a do grande escritor cubano José Lezama Lima, foi puramente mental. Foi feita por meio de leituras. De Mário, só se sabe da viagem que ele fez ao Alto Amazonas, publicado no livro Turista Aprendiz, A Viagem Grandota. Assinava as revistas expressionistas da Alemanha, e mesmo com Lezama Lima, o mesmo com Lezama Lima, que no livro Expressão Americana buscou definir o barroco americano desde o início da conquista. Ele nunca saiu de Cuba. Ao analisar o Aleijadinho, ele afirmou, entre aspas, com sua lepra, que também está na raiz proliferante de sua arte, enrola e multiplica, bate e acresce o hispânico com o negro. A gente lê aquele ensaio e fica besta de como ele teve sensibilidade para imaginar o que eram essas cidades coloniais aqui no Brasil. Para ele, o Quechua Condor e a arte do Aleijadinho ilustram o sincretismo do hispano-incaico e hispano-negroide, respectivamente. Eu acredito que esses dois autores, o Mário e o Lezama Lima, entram por excelência
na categoria de visionários. Bom, de tanta alegria e sob o risco de morrer de alegria, eu vou parar a minha apresentação por aqui para permitir o início do simpósio, o qual o Museu Latar Segal tem o privilégio de hospedar. Muito obrigado.